Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Jair Brandão Damasceno. E eu vim responder um pequeno questionamentozinho sobre evidências do Espírito, né? Nós temos alguns textos na Bíblia que vão nos evidenciar, mostrar e provar que é cheio do Espírito, né? O Espírito de Deus, ele foi dado a nós na igreja. Lá no livro de Atos 2, quando Jesus ascende aos céus, ele pede aos discípulos que fiquem em Jerusalém, para que eles sejam revestidos de poder para dar testemunho. E nós vemos em Atos 2 a descida do Espírito de Deus. E eu quero responder, porque um irmãozinho me perguntou, se o dom de línguas evidencia ou certifica que uma pessoa é cheia do Espírito. A primeira coisa que eu vou falar, que dom não é evidência do Espírito, tá? Ela é uma capacitação. Então, o dom não tem nada a ver com evidência. Ela é uma capacitação. Para quê? Em primeiro lugar, exercício do ministério, convívio na igreja e edificação dos crentes. Então, é uma capacitação. É uma, vamos dizer, é dar poder para que o serviço da igreja seja feito com excelência. É a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Espírito de Deus, a ação do Espírito. Então, o dom, né, essa capacitação ministerial, esse poder para servir, não pode ser considerado evidência, né? Nós sabemos que há espíritos de engano. E se você for pegar, por exemplo, um dom de profecia, Paulo vai repreender lá em Atos, capítulo de número 16, uma mulher que tinha um espírito adivinhante. Portanto, dom não é evidência do Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo. Vamos entender, então, a seguinte situação. O irmão me perguntou com relação ao texto de Atos. No texto de Atos, nós encontramos no capítulo 1, primeiro, versículo de número 8, que Jesus diz aos seus discípulos: vocês ficarão em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder para serdes minhas testemunhas. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. No capítulo 2, nós encontramos que o Espírito de Deus é enviado, né? Cumpre-se uma profecia lá em Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e essas coisas acontecem. No capítulo 2, nós encontramos ali a seguinte informação. Capítulo 2 de Atos, não é? Capítulo de número 2, versículo de número 5, foi exatamente a descida do Espírito. Vejamos bem, eu não quero ser mal educado com ninguém. Se você discorda, tudo bem, mas é o que a Bíblia nos diz, ok? Bem, no capítulo 2, versículo 5, nós encontramos o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e admiravam-se, dizendo: vede, não são converturas galileus esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos,
medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. É a primeira coisa que nós precisamos atentar diante do texto. Quando o Espírito de Deus desce sobre os discípulos, enchendo-os, ele os deu uma capacidade, um dom. Eles falavam em línguas diferentes daquela que era a sua natural. As pessoas entendiam e ouviam a mensagem que falava das grandezas de Deus e anunciava o amor de Jesus Cristo. E por conta destas coisas, meus queridos, as pessoas às vezes confundem. O que é evidência do Espírito? É o dom? Eu posso te afirmar claramente que não. Dom é uma capacitação para o exercício do ministério na igreja e da igreja para o mundo. Ok? Bom, o que evidencia? A primeira coisa que nós vemos diante da Bíblia, lá em 1 João capítulo de número 4, é que aquele que é do Espírito de Deus, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. A confissão é uma ação do Espírito, porque o Espírito de Deus ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, da salvação que há em Cristo. E sim, ele vai nos convencer do senhorio de Jesus. Por isso, afirmar que um dom é evidência do Espírito é um engano. Queridos, o que evidencia que o crente nasceu de novo e é cheio do Espírito Santo não é ter dons, não é, me perdoam os irmãos pentecostais que eu amo, girar no manto, mas é confessar a Jesus. E essa confissão não é simplesmente falada, porque com a boca nós falamos o que está crendo no nosso coração. Então a primeira evidência de ser batizado com o Espírito é a vida do cristão. O cristão recebe uma vida nova em Cristo e passa a exercê-la por meio do Espírito de Deus. Como assim, pastor? Lá no texto de Gálatas, capítulo 5, nós encontramos Paulo falando sobre as duas naturezas humanas. A natureza espiritual que só é dada pelo Espírito, e este produz frutos em nós, e ele vai falar as obras da natureza carnal, que são os frutos da carne. Se você for notar, uma pessoa que é cheia do Espírito, ela está em constante guerra consigo mesma, porque a natureza do Espírito é diferente da nossa carnal. Então, essa condição, melhor dizendo, é o que nos garante ser cheio do Espírito. O Espírito está derramado, ele faz a obra por meio das pessoas anunciarem a palavra, porque a fé não vem por qualquer motivo, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o crente, o cristão, ele tem que estar firmado na Bíblia. O que passa da natureza humana é natureza humana. Jesus ele disse assim, lá em João capítulo 3, quem não nascer da água e do Espírito, este não entrará no reino dos céus. Porque nos é necessário nascer de novo. E quem nos faz ter essa vida nova, esse novo nascimento, é o Espírito de Deus. Ele nos enche dele mesmo, né, do Espírito, fazendo com que nós tenhamos uma vida nova. Como assim? O texto de Gálatas vai dizer que o Espírito ele produz em nós frutos. É a primeira coisa que a gente tem que entender e evidenciar nessa conversa para que tenhamos entendimento do que é ser cheio do Espírito.
Ser cheio do Espírito, irmãos, é ser guiado pelo Espírito. João capítulo 3. É não fazer mais a vontade da nossa carne, mas a vontade do Cristo, do Jesus que morreu por nós, o Senhor que ressuscitou por nós. Essa vontade, ela é contrária à nossa. Do mesmo jeito que as nossas obras carnais são contrárias às obras do Espírito. O Espírito dá evidência, sim, como eu disse lá na primeira carta de João, capítulo 4. A pessoa vai confessar Jesus, e confessar não é somente falar, porque ela vai crer no seu coração, e vai proferir, e vai demonstrar, e vai expor. A nossa boca vai falar daquilo que o coração está cheio, foi o que Jesus disse. Então, se nós estamos cheios do Espírito, a nossa vida é diferente. Ela é mudada. Ela é uma vida nova. Por que as pessoas confundem tanto o dom como uma evidência do Espírito? Por conta de um engano na leitura deste texto de Atos capítulo 2. Historicamente, se você for ver cristãos de verdade, esses cristãos eles tinham um poder para dar testemunho de Jesus a ponto de entregar a sua própria vida. É o que acontece com Estevão, o primeiro mártir da igreja. É o que acontece com muitos crentes que, mesmo passando dificuldades, sendo entregues às maiores provações, como Paulo, não negam a Cristo e se empenham na pregação do Evangelho, na chamada do mundo para o arrependimento e do anúncio do reinado de Deus, do reino de Deus que chegou na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, mas e os dons, pastor? Como eu disse no começo do vídeo, dom é capacitação para o exercício do ministério da igreja, para a edificação da igreja, dos crentes, para, sim, o crescimento da igreja. Isto é dom. O dom evidencia? Não, porque a gente tem que tomar cuidado. Existem dons dentro da igreja que são permanentes, e esses dons estão vinculados com o testemunho cristão. Não de maneira inoportuna, mas um dom permanente na igreja é o dom de pregação do evangelho, de anúncio. E nós não anunciamos simplesmente em cima de um púlpito. Não é simplesmente no momento do culto público que eu anuncio a Jesus. Jesus ele diz para os seus discípulos assim: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O Espírito de Deus, ele é evidenciado, A árvore nós conhecemos pelos frutos do Espírito. É a nova natureza, a qual o cristão deve viver, é a natureza do Espírito. Esta natureza, ela é contrária à nossa. Nós somos crentes, não devemos mais viver como vivíamos antes. Paulo vai evidenciar isso e falar isso claramente. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Aquelas velhas práticas, porque a natureza do Espírito é completamente diferente, é uma nova natureza. Nós precisamos entender que o fruto e a evidência do Espírito é aquilo que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então as pessoas entendem de maneira errada, porque o Espírito de Deus desceu sobre a igreja, eles falaram em línguas diferentes. Olha o texto, eles anunciaram. As pessoas que estavam lá, que eram de lugares diferentes, que eram de locais diferentes, que eram de línguas diferentes, entendiam a mensagem na sua própria língua. O Espírito de Deus, naquele momento, ele traduziu a mensagem que os apóstolos estavam anunciando. O Espírito de Deus, naquele momento, traduziu com grande eficácia, produzindo entendimento e unidade naquele discurso. Eles estavam falando das grandezas de Deus.
Então o Espírito de Deus é evidenciado não por dons, porque dom é capacidade para o exercício do ministério, do serviço da igreja. A igreja tem que ter dons, sim, e é o Espírito de Deus quem conduz, quem dá esses dons, para que o nome de Jesus seja testemunhado, para que a palavra de Deus seja anunciada, para que a palavra de Deus seja entendida. Porque nós precisamos lembrar que a obra do Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos leva a crer. Então, essas coisas são, sim, dons. Mas o que evidencia a igreja cheia do Espírito é a sua vida nova. É a sua vida em Cristo. É a sua vida diante da palavra. É a sua vida vivendo cheio dos frutos do Espírito. São frutos novos que é contrário à nossa natureza. E os frutos do Espírito, quais são? Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Nós precisamos lembrar disso. Então, respondendo à dúvida desse meu irmão, dom não evidencia que você é cheio do Espírito. Porque Deus usou uma mula, para poder anunciar a palavra. Porque pessoas que eram descrentes, muitas vezes, deram melhor testemunho do que crentes. É só olhar a parábola do bom samaritano. Muitas vezes, pessoas distantes do reino foram trazidas para dentro do reino por testemunho. Então, o dom não evidencia, o dom é ação, é capacitação. Agora, a evidência é a vida nova em Cristo Jesus. Eu espero ter tirado a sua dúvida, meu irmão. Você também que está vendo esse vídeo, tenha sido edificado em Jesus. E que você, se você tiver alguma dúvida, pode interagir comigo lá no Instagram, @pastor Jaider Brandão Damasceno, tudo junto. Aqui no Facebook, Jaider Brandão Damasceno, pastor Jaider Brandão Damasceno. No TikTok, me segue lá no TikTok, @pastor Jaider Brandão Damasceno. Se inscreve, gostou do vídeo? Dá um like. Está em dúvida? Tem alguma dúvida bíblica? Alguma dúvida sobre vida cristã? Envia para mim, se eu tiver como te respondo, faço um vídeo respondendo para você. Que Jesus te abençoe, que você seja cheio do Espírito e sim, tenha uma vida nova em Cristo, que tudo seja maravilhoso pela sua vida. Um grande abraço, deixe seu joinha aí.